reflexão, tá? Não é só fazer uma faculdade, não é só ir lá e estudar um conjunto de teorias, obter o diploma e tudo mais. Talvez haja uma falha no processo, porque lá na faculdade a gente tem que conhecer as teorias de fato, mas nós temos que exercitar, né, o questionamento da aplicabilidade daquilo. Como que eu posso aplicar aquilo no meu dia a dia, certo? E o papel da faculdade, que é o que a gente procura fazer aí na Faculdade Pitágoras, né? Os professores são professores de mercado, professores que têm vivência, né? Não são professores puramente teóricos. Eles têm condição de ficar cutucando o aluno para ele entender aonde é que pode aplicar isso. Nós temos o lado da empresa também. Como nós temos muitos empresários que tiveram sucesso sem necessariamente ter estudo, né? Sem o estudo formal, não são pessoas inteligentes, muito bem preparadas, né? Porém, assim, nunca precisaram de uma faculdade para poder ganhar muito dinheiro, eles acabam tendo aí um pouco de preconceito contra isso. Quando você vê pessoas, aí você vê lá no ambiente empresarial, pessoas que se deram bem sem estudar e pessoas que estudaram, mas nunca se preocuparam em fazer essa ponte com a prática, né? Então aí tudo isso leva mesmo a esse dito popular que a teoria na prática é outra. Dá para entender por quê. Eu vou mostrar para vocês por que a teoria na prática é outra. Daqui a pouco a gente vai entender. Certo? Então vamos continuar aqui. O que eu quero chegar, né, onde eu quero chegar com essa nossa conversa, é que o conhecimento que compõe a teoria, ele deve estar aliado à prática diária das empresas, para quê? Tem um quê errado aí? Para aumentar a chance de sucesso das organizações. Nós temos aí o Cássio, tem a Laís, nas nossas disciplinas de pesquisa operacional, por exemplo, que teoricamente é uma matéria super matematizada, a gente sempre está discutindo, né, a aplicação e os porquês que a gente encontra como resultado da nossa aula, certo? Eu vou tentar arranjar alguém para dar um endosso para mim, certo? Alguém importante. Aí eu achei o Leonardo da Vinci, certo? Todo mundo conhece. O Leonardo da Vinci, ele era um cara que se caracterizou por ser um inventor muito assim, fez um monte de coisa, trabalhou num monte de área diferente, certo? E essa frase dele aí é interessante, porque ele diz o seguinte, olha só, aquele que ama a prática sem teoria é como um navegante que embarca em um navio sem um remo e uma bússola e nunca sabe onde vai parar, né? Então, uma pessoa realizadora, uma pessoa que produzia bastante, né? Que produziu bastante output, eu sempre falo assim para minha filha aqui, né? Bastante projeto, pintou, construiu protótipos e tudo mais, e é uma pessoa que valoriza a teoria. Então, é um endosso porque me ajuda a reforçar minha tese de que, na realidade, na teoria, na prática, ela ajuda muito, certo? Então, a teoria e prática também, ela é uma questão polêmica, né? É uma questão muito polêmica, nós não vamos encontrar uma resposta, mas eu vou dizer aqui, talvez aí o Bruno goste dessa, né? Pode-se dizer que é uma relação dialética entre a teoria e a prática. A dialética, ela trabalha com tese e antítese, certo? Coisas que se contrapõem, ideias que se contrapõem, tá? Então dá para você ficar discutindo aqui uma vida, uma eternidade sobre essa questão da teoria e essa prática, assim como Karl Marx fez lá no Capital, né? Capital, trabalho, capital, trabalho, capital, trabalho. Então ele construiu a teoria dele, né, o modo de pensar dele em cima dessa relação dialética entre esses dois conceitos, tá? Mas aqui eu não vou enveredar por esse caminho, porque não vai resolver o nosso problema. Se eu ficar aqui discutindo, a gente vai ficar, né, horas conversando sobre teoria e prática e não vai chegar a lugar nenhum, tá? Outras coisas que a gente observa, que mostra essa polêmica bastante grande. Há casos, olha só, gente, em que a excelência no desempenho da prática pouco se relaciona com a posse ou domínio de uma teoria a ser aplicada em um contexto específico. Em outros casos, sem teoria, tem-se uma prática de alto risco. Então vamos lá, por exemplo, nós temos uma prática de um jogador de futebol, Neymar, ou qualquer outro jogador que você considere um cara excelente, né? Ou então um artista, tá? Ou então um comediante, eles não precisam de teoria para ser bons.
Podem ser excelentes no desempenho do que fazem. Agora, você teria coragem de se submeter a uma cirurgia por um profissional, por uma pessoa que nunca estudou anatomia, por exemplo, que não sabe, por exemplo, onde estão os seus órgãos necessariamente, e vai te pegar um bisturi, né? É meio complicado, né? Então, são esses extremos é que tornam também essa questão polêmica. Então, não tem como, gente, a gente generalizar uma resposta sobre se um é mais importante do que o outro, se o outro é mais importante do que o um, se um pode existir sem o outro, coisas do gênero. Então, a gente não vai tentar aqui encontrar uma resposta para isso aí, tá? Aí eu procurei, já que nós estamos falando de teoria e prática, eu tentei construir, pelo menos, algumas coisinhas para a gente conseguir falar, né? Afinal de contas, estou falando da teoria, o que é teoria? No sentido científico, aí, a gente poderia, tem também várias definições, mas vamos lá, um conjunto de conhecimentos relacionados a um determinado problema de interesse, seja ele acadêmico ou prático, tá? A teoria também pode ser, olha só, nós começamos a ter agora, na própria definição, né, uma conexão entre os dois. Esse conjunto de conhecimentos, ele não precisa ser só acadêmico, ele pode ser um conjunto de conhecimentos obtido através da prática, ou seja, eu observei alguém fazendo e registrei isso, certo? Aquilo passou, né? Às vezes uma prática bem sucedida, olha só como é que as coisas estão ligando, olha só. Isso é importante. Eu observo práticas bem sucedidas, né, que se repetem, né, e percebo que aquilo ali é um bom jeito de fazer e acabo registrando aquilo, criei uma teoria. Certo? Então, essa é uma relação. Eu posso ser, por exemplo, como Einstein, né, que criou uma teoria sem nunca ter feito nenhum tipo de ensaio laboratorial. A teoria da relatividade dele é resultado de viajar na maionese, vamos dizer assim. Ele estava numa festa, aí uma história, não sei se é verídica, tá? Mas disseram que ele estava numa dessas festas aí dos congressos e tudo mais. Ele encontrou um colega físico e esse colega físico perguntou para ele, doutor Einstein, onde é o seu laboratório? Onde fica o seu laboratório? Ele pegou, arrancou a caneta do bolso e mostrou a caneta do bolso dele, né? Então, a teoria pode ser também totalmente, ela precisa ser testada, a gente vai ver isso. Essa aí, a teoria, no primeiro momento, quando ela começa a surgir, ela tenta explicar alguma coisa, né? Ela ainda não pode ser considerada científica, ela tem que ser testada, ela tem que ser questionada e assim por diante, tá? No sentido popular da ideia de teoria, né? É o seguinte, você às vezes aconteceu alguma coisa, né? E você não sabe explicar porque você não consegue ter nenhuma evidência concreta, como está escrito aqui. Aí você fala assim, coloca a mão no queixo, faz aquela cara de inteligente. Eu tenho uma teoria, né? Também é um jeito, um sentido popular de teoria, certo? Ou ainda nós podemos dizer que teoria é um conjunto de regras ou leis, muitas vezes sistematizadas, organizadas através de um procedimento padronizado que explica algo específico. Enfim, nós temos várias características na teoria, certo? E a prática? Afinal de contas, o que é a prática? Prática eu gosto muito da prática, acho que ela é bem válida, super importante também. E ela está relacionada com a ação, com a execução, né? Com o fazer acontecer, que é o que a gente precisa no ambiente organizacional, certo? A gente não pode ficar simplesmente pensando. Eu acho que uma crítica que se faz ao teórico, né, muitas vezes, é que ele não faz, né? A teoria não gera resultado. Quem gera resultado é a ação. Então, a gente já começa a entender aqui, essa nossa relação aqui entre teoria e prática, é que a prática ela deveria ser apoiada pela teoria. Assim como eu fiz a conexão do equipamento, se eu ficasse só teorizando, no meu primeiro dia de trabalho profissional na vida, eu ficasse só teorizando, né, sobre como que eu deveria ligar e assim por diante, quais os problemas da ligação, eu não teria resolvido o problema. Eu precisava resolver o problema. Então, a prática é aquela que resolve o problema, a prática é aquela que faz a empresa faturar, é aquela que faz a empresa sobreviver, é aquela que gera o produto que vai atender uma necessidade de um cliente, né? Exatamente, quem produz as coisas de fato. A prática, ela é muito mais, ela sofre muito mais do que a teoria, no meu ponto de vista, tá?
porque ela conhece num ambiente incerto, com recursos escassos, com pressão de tempo, e ela acontece no momento presente. Eu não posso, quando eu estou fazendo, eu estou fazendo. Eu não, se eu errar, está errado. Né? Eu que tenho que assumir as consequências disso. Esse ambiente incerto é que nem tudo é previsível. Tá? Agora eu estou fazendo um contraponto, já adiantando, lá com o ambiente da teoria, da sala de aula, né? Ali as coisas estão bem mais controladas. Os meus dados dos meus exercícios, dos estudos de caso que a gente está fazendo, eles estão definidos. Se eu for trabalhar com incerteza lá, eu vou definir um conjunto de probabilidades, uma distribuição de probabilidade bonitinha, para definir um comportamento e vou trabalhar em cima daquilo. Tá? Ali, normalmente eu tenho os recursos, às vezes na empresa falta um funcionário, às vezes surge uma pandemia que restringe o horário de trabalho, o fornecedor não entrega, acaba a energia elétrica, né? Às vezes você tem um prazo para entregar, né? Às vezes você tem um prazo para entregar alguma coisa que é muito crítica, certo? Falando então de organizações, hein, gente? Que é o que nós estamos falando aqui, porque a gente está falando de administração, haja pressão, né? Você concorda comigo? A pressão é enorme, em vários sentidos, tá? E há também uma outra coisa interessante, né? Eu ainda não comentei sobre a teoria, mas no caso da prática, existem várias práticas, também coloquei entre aspas, né, que podem nos levar aos mesmos resultados que desejamos. Haveria até talvez uma melhor prática, não é? Da mesma forma que lá no mundo da teoria, existem várias teorias que servem para explicar a mesma coisa. Tá? Será que eu deveria lá buscar na teoria algo que me conduzisse a uma melhor prática? Percebem que a gente sempre consegue relacionar uma coisa com a outra? Né? É aqui que queremos chegar, né? Nessa relação aí. Bom, o que nós temos até agora? Né? Nós temos até agora, de um lado teoria, do outro lado prática, que a teoria é um saber que alguma coisa acontece de determinada maneira, é um saber proposicional, né? Esse aqui vou colocar aqui, vou tentar ticar aqui, né? É um saber que, é um saber proposicional, é um conjunto de técnicas, metodologias, está relacionados com a sistematização, né? A gente realiza revisões, questionamentos, testes, tem a ver com laboratório, experimentos. Nós temos várias teorias diferentes para explicar o mesmo assunto, tá? A gente normalmente tem essa teoria registrada em conhecimentos, pode ser livro, artigos, qualquer outras fontes. E aqui tem uma coisa interessante, né? O mundo aqui na teoria é um mundo simplificado. Tá? Já aqui no lado da prática, a prática é um saber fazer, é um saber operativo. Ela tem a ver com a experiência, com o senso comum, com o uso da intuição, com a ação, com habilidades pessoais, alguma coisa que vem de dom, né? Com várias práticas diferentes para o mesmo resultado desejado. Nós temos as pressões do ambiente, tá? As incertezas, tudo mais que a gente comentou. Então esse aqui é o contraponto entre um lado e outro, entre teoria de um lado e prática de outro. Tá? Onde que a gente encontra a teoria? Então vamos lá, pessoal aí que vai querer fazer, nos livros, eu não sei se vocês se lembram das enciclopédias, né? Vocês são um pouco novos ainda, mas antigamente existiam coleções de livros, né, com conhecimento, não é verdade? Existia até o famoso vendedor de enciclopédia. Tá? Nos artigos científicos, a gente também encontra teoria, né? Nos congressos, nos seminários, nos encontros científicos, o pessoal discute teoria lá. Normalmente, nesses momentos aqui, o pessoal está em fase aí de construção ainda de uma teoria, de validação, de apresentação de resultados, né? Em sites especializados. E aí eu vou e até mesmo aí na internet, de forma geral, né? Todo mundo acho que conhece Wikipédia, né? Todo mundo conhece Wikipédia, todo mundo conhece, a maioria talvez conheça, nem todos, né? Alguns conhecem o Google Acadêmico, uma fonte já restrita, né? Onde o Google criou um mecanismo de busca
onde ele restringe a fonte, porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Muito importante quando a gente está falando de teoria. A fonte precisa ser confiável, porque se a fonte não for confiável, essa teoria pode não ser uma teoria de boa qualidade. Daria para a gente discutir também a qualidade das teorias, né? Não pode ser uma especulação pura e simples. Se a gente estiver falando de ciência, a gente precisa de propor uma teoria, essa teoria tem que ser testada, ela tem que ser passível de questionamento, né? E ela pode ser derrubada, tá? E as faculdades e universidades. E qual que é o papel das faculdades e universidades? Né? Que é o objetivo da gente estar trazendo, oferecendo os nossos cursos para vocês. O papel da faculdade seria formar sabedores. Gostou dessa palavra que eu inventei? Sabedores em determinadas áreas. Um saber que é um saber proposicional, mas também a gente quer um saber fazer, né? Um saber operativo. Esse que é o papel da faculdade. Principalmente na faculdade onde nós estamos, na Faculdade Pitágoras, ela tem um viés, né, sempre orientado para a formação de um profissional, de uma pessoa, vamos dizer assim, mais integral. Né? Uma pessoa que tanto tem os conhecimentos da teoria, mas também que consiga, né, levar isso para o ambiente das organizações, no caso da administração. Se o curso for um curso em outra área, por exemplo, odontologia, a ideia é que esse profissional, esse sabedor, ele consiga, ele entenda todos os conceitos, que anatomia, como que tudo que está relacionado com a área, e também consiga, né, proporcionar para o paciente dele no ambiente profissional um tratamento adequado, certo? Então as faculdades elas reúnem, né, o corpo de conhecimentos atualizados sobre determinada área através dos especialistas. Então, está ali no corpo docente da faculdade, né, que por isso que as pessoas são diárias, o volume de conhecimento é tão grande que a gente não consegue ter pessoas que saibam tudo de tudo. Então, a gente precisa ter professores por áreas, porque nós somos seres humanos, nós temos limitações de tempo, nós temos limitações até de capacidade cognitiva para poder trabalhar em tudo. Então, a gente tem as áreas. E também na biblioteca, nos outros artefatos que ela pode disponibilizar para você. Hoje, no mundo em 2020, né, nós temos artefatos digitais. Nós temos biblioteca digital, nós temos vídeos, nós temos vários mecanismos para você registrar esse corpo de conhecimentos especializados, tá? E através do papel da faculdade, né, através aí de metodologias adequadas, testadas, que mostram que são adequadas ao público que a gente tem, né? Elas vão entregar aos alunos esse conhecimento de forma organizada, através de um currículo, de uma matriz curricular, de uma sequência, tá? E vão fazer os alunos passarem por um processo baseado tanto na compreensão e assimilação dessas teorias, como também da aplicação dessas teorias na prática. E aí, uma coisa importante, em ambientes controlados, né? Então, a gente vai fazer, quando a gente faz um estudo de caso, e aí a gente coloca uma situação, né? E pede, por exemplo, para o aluno aplicar um determinado conjunto de conhecimentos que foram apresentados na parte teórica, o que eles estudaram nos livros e tudo mais, tá? Nós estamos num ambiente controlado. Ali você pode fazer um teste, você pode fazer uma simulação, você pode fazer uma discussão em sala, que você não vai necessariamente quebrar uma empresa, né? Nem provocar aí um prejuízo enorme. Né? Haja vista cursos como odontologia ou outros assim, que você vai fazer lá, por exemplo, uma restauração no dente, você não pode, assim, você primeiro tem que testar isso num ambiente controlado. Na pior das hipóteses, junto com um professor ali que vai te orientar sobre o que você pode, o que você não pode fazer e como que você vai fazer. Então, isso é uma coisa importante, certo? Então, o resultado esperado assim, o produto, né, final, aí, o egresso da faculdade seria uma pessoa preparada para atuar na sua área de formação, né? Aí eu coloquei aqui a palavra prática na parte de atuar, para poder contribuir com a organização onde ela está trabalhando, né? E assim por diante. E aí eu gostaria de discutir aqui a relação da administração, que é o nosso foco, né? Deixa eu ver aqui como é que está nosso...
aqui as pessoas. Olha o Thiago aí. Seja bem-vindo, Thiago. Tudo bem? Quanto tempo não vejo você? Né? Vamos ver aí. Vamos voltar aqui. Então, vamos falar da administração e sua relação com a teoria e com a prática, certo? A administração, ela usa a teoria vinda de várias áreas do conhecimento, né? Ela se caracteriza por ser, eu até poderia dizer, assim, espero que ninguém me critique, mas uma meta-ciência. Tá? Quando eu comecei meu mestrado em administração, o pessoal discutiu isso, mas a administração é de fato uma ciência para ela ter um corpo de teoria? Na realidade, né? E o pessoal, lógico, que concluiu que sim, né? Como que não iam, né? Estava fazendo mestrado naquilo, se eu concluísse que não era ciência, eu podia ir embora naquela hora ali, né? Interessante. Mas ela usa a teoria de várias áreas do conhecimento. A administração também constrói a teoria a partir da prática, né? E a devolve para a prática formando um círculo virtuoso. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? O laboratório da administração é o próprio ambiente de aplicação da teoria dela, tá? Então, nós temos aí um círculo vicioso. Eu vou tentar mostrar um desenho de como eu vejo isso daqui a pouquinho, tá? Em administração, tanto a teoria quanto a prática, ela tem certa data de validade, tá? Elas são dependentes do contexto. Por exemplo, quando você fala de física, por exemplo, a gente teve lá, por exemplo, Newton, com as leis de Newton, aí a gente depois vai evoluindo os conceitos, esses conceitos têm uma tendência a ampliar um pouco, mas não necessariamente invalidar uma teoria anterior, tá? Já na administração, às vezes algumas coisas deixam de fato de valer, tá? Em função do contexto que que as empresas estão, certo? Mas tem uma coisa interessante na teoria da administração, não estou querendo generalizar, viu, gente? Às vezes o pessoal da sala tem um conhecimento avançado em alguma área, tá? Mas é no sentido de que as teorias, quando a gente fala de administração e tanto as práticas, elas são muito dependentes do contexto e do ambiente, então às vezes elas não são válidas mais, dependendo de alguma situação aconteça. E aí, agora, por outro lado, às vezes elas podem ser recicladas e se tornar válidas novamente. Então, isso significa que estudar uma coisa antiga em administração é válido. A gente, quando estuda a teoria da administração, a gente precisa fortemente estar conectado ao contexto onde ela foi desenvolvida, tá? Para que a gente possa entender o porquê que aquilo foi escrito daquela maneira, por que eles entenderam daquela forma. Porque à medida em que o mundo é cíclico, o mundo é dinâmico, né? Se você encontrar situações em que semelhantes àquelas que daquela época, você pode voltar a reciclar a teoria e adaptar e fundir e assim por diante. Tá? Vamos ver isso na forma de um esquema que eu montei aqui, uma tentativa de entender como que funciona a relação da teoria e a prática aqui dentro da administração, certo? Bom, nesse desenho aqui, vocês estão vendo que quais são, aqui em cima, nessa caixinha aqui, ó, nós temos aqui a construção aqui da teoria em administração, e nesse ambiente aqui, ó, que é o ambiente onde as empresas estão inseridas, nesse oval aqui, nós temos a prática. Então, a teoria está sendo construída aqui nessa caixinha, certo? Aqui que a gente monta as teorias, certo? E nesse oval, onde as empresas estão inseridas, são onde as práticas acontecem, tá? Onde a prática acontece, é um ambiente. Esse ambiente eu posso dividir ele em ambiente econômico, tá? Que diz respeito às taxas de juros, ao produto interno bruto, ao ambiente legal das leis, a questão tecnológica, a questão cultural, o ambiente político e a competição entre as empresas. Tá? Então, essas empresas que estão nesse oval aqui, né, elas estão tentando brigar, né, normalmente, por um cliente. Às vezes, a gente tem empresas sem fins lucrativos, mas ela também vai ter alguém que ela quer servir. Se for uma entidade, por exemplo, de ajuda a pessoas necessitadas, os clientes dela são as pessoas de ajuda que estão precisando, né, que estão em estado de carência. Então, não necessariamente, às vezes não estão competindo, às vezes estão colaborando também, tá?
mas de uma maneira geral, a gente tem aqui um conjunto de empresas que estão aplicando práticas aqui, elas estão no ambiente da ação, no ambiente da execução de coisas, da realização, né? Então, muitas das vezes, estão brigando por esse cliente aqui. Nós temos também os fornecedores em geral. Os pesquisadores da administração, aqueles caras que são os caras que constroem aí a teoria, eles estão, né, vão a campo, certo? Eles vão a campo, eles ficam observando como essas empresas trabalham, tem uma lupinha aqui, né? Eles ficam observando e tentam entender, né? Eles ficam observando o que essa empresa 1 fez, que resultado que ela obteve, o que a empresa 2 fez, que resultados que ela obteve, em quais contextos isso aí estava acontecendo, né? Então, eles pegam todas essas informações da pesquisa de campo aqui, né? Coletando informações de forma geral, juntam isso com um conhecimento vindo de outras ciências, tá? Olha só, muita coisa vindo da economia, certo? Essa questão, muita coisa vindo da psicologia. Falei que ia citar a psicologia, a Emily está aí na sala, né? Aluna de psicologia da nossa faculdade, tá? Marketing e finanças usa muito, principalmente o marketing, mas finanças também usa psicologia, certo? Muita coisa vinda da sociologia, do comportamento social das pessoas, trabalhando em equipe, o RH usa muito isso. Muita coisa vinda do direito, da matemática, da contabilidade e outras que eventualmente eu não tenha citado aqui, mas é por isso que eu comentei que talvez a administração fosse vista como uma meta-ciência, né? Ela está composta ela usa o conhecimento de outras coisas, né? De outras áreas. Bom, a partir disso aqui tem o processo de construção da teoria, né? E essa teoria, ela volta depois para o ambiente. Então, nós temos aqui um ambiente que eu falei para vocês que é um círculo virtuoso, tá? Se traduz em melhores práticas, tá? E aqui é que entra a nossa faculdade, tá? A faculdade, você vai lá para conhecer essas teorias traduzidas em melhores práticas para que você possa, de fato, aplicar nas empresas que você trabalha aqui, tá? Isso aqui é um processo dinâmico. Como eu disse para vocês, se você tiver uma mudança no ambiente, essas melhores práticas elas já não serão mais estas aqui, porque elas foram concebidas a partir de um determinado contexto, de uma determinada situação, tá? Ou seja, se você faz administração, você vai ser um eterno aprendiz. Eu acho que toda área é assim, né? Você está sempre entendendo, nós temos o que está acontecendo, observando, um olhar atento sempre ao redor. Algumas coisas mais voláteis, outras coisas menos voláteis. As coisas mais quantitativas, como os métodos de otimização, normalmente são menos voláteis. Tá? A área de finanças, por exemplo, um pouco menos volátil do que a área de marketing, por exemplo. Mas muda muito mais a parte de gestão de pessoas também, existem tendências, avaliação de desempenho, cobrança por resultados e tudo mais. Então, uma série de coisas que você aprende dentro dessa teoria aqui, certo? O que se ganha quando se faz uma faculdade de administração? Bom, você vai adquirir novos conhecimentos, ideias diferentes, que abrem a sua mente para fazer com que você consiga enxergar as coisas de forma diferente. Um novo repertório de recursos, capacitando você para trabalhar em outras áreas, né? Pensamento crítico, eu acho que uma das coisas mais válidas de você fazer uma faculdade, tá? E a administração contribui muito com isso, na medida em que você é exposto a ideias diferentes, a pensamentos diferentes, e você tem que argumentar a favor do seu e tentar mostrar por que ele é mais válido do que o outro. Tá? Uma coisa que eu considero super importante também, quando você faz uma faculdade, que é você conseguir essa autonomia para prosseguir com o seu aprendizado. Quando você faz a faculdade, se você pode fazer uma pós-graduação, você pode continuar seus estudos, mas você também pode ir a uma livraria, tá? E comprar um livro que foi recém-lançado de um dos autores que você respeita, que você considera importantes. Tá? E você tem aquele conjunto de conhecimentos, aqueles tijolinhos básicos para você conseguir estudar novamente. Você tem direitos legais, no caso da administração não são muitos, a gente tem que admitir isso. Você, por exemplo, pode ser o responsável, o sócio administrativo de uma empresa,
Na maioria das vezes, você precisa de ter alguém que seja ou administrador, ou economista, ou contador, tá? Se for administrativo, se for uma empresa técnica, é um pouco diferente, né? Mas tudo bem. E se você tiver um espírito empreendedor, que eu considero que isso aí é uma vocação, né? Esse espírito empreendedor é algo que está... a pessoa é assim, e se você deseja construir sua própria empresa, você de fato terá mais chances de sucesso se você fizer uma faculdade de administração. Nós temos aqui na audiência, né, a Laís, nossa aluna aí, empreendedora, e eu acho que ela concorda comigo. E se não fosse assim, ela não estaria no curso de administração, certo? E ela não precisa disso, ela não é essa empregada, tá? Então é uma questão importante. E por que a teoria às vezes não funciona na prática? Que é a razão daquele ditado que na teoria a prática é outra. Olha, normalmente, pela minha experiência, tá? É quando você quer um resultado muito rápido, de curto prazo, o pessoal negligencia um pouco a parte de teoria, tá? Eles querem resultado. Uma outra coisa que eu vejo muito, né, a gente vivencia isso, a gente ouve isso, vê isso no dia a dia, que são pessoas com acúmulo de funções. Às vezes você critica uma pessoa que você contrata, essa pessoa fez faculdade, mas ela não contribui com nada, nunca trouxe nenhuma ideia nova. Só que você esquece que você tinha lá 5 funcionários, demitiu 2 e jogou o trabalho desses outros 2 em cima dos 3 que ficaram. Eles chegam, né, trabalham matando leões, um leão por dia, pagando incêndio e tal, e que hora que você quer que ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu na faculdade? E eu acho uma dificuldade muito grande. Então, essa visão baseada em custos, ela é uma visão de curto prazo, da mesma forma que a visão de cima, tá? Se você não, às vezes você tem um recurso, eu fico muito chocado com alunos que comentam situações, eu já tive na sala de aula, alunos comentando, assim, professor, dei uma ideia, ninguém me ouviu. E quando ele conta a situação, a ideia dele é boa, ele está usando o que ele aprendeu aqui na faculdade, mas ninguém está dando valor para ele. Um ambiente repressor também, aí a própria administração com chefes que não sabem ouvir, né? Alguns profissionais são céticos, né? Principalmente aqueles que obtiveram sucesso sem necessariamente fazer um curso superior. Então eles acham que não precisa, certo? Esse ceticismo, essa descrença na teoria, certo? O que eu diria é o seguinte: você já imaginou? Tem gente que ficou muito rico, né? Sem conhecer nada. Você já pensou se conhecer sem. Aí teria sido super milionário mesmo, certo? O que as pessoas ganham aí, o que as empresas ganham ao contratar pessoas formadas em administração, por exemplo? Ganha uma diversidade, as pessoas têm um conhecimento bastante generalista, tá? Uma maior capacidade aí de resolver problemas. A empresa vai tomar melhores decisões, vai ser capaz de trabalhar com algo que é super importante hoje, que é a questão de inovação, vai ter melhores condições de competição, tá? E aqui o que a gente espera, que é o principal ganho que a empresa tem, que é o que a gente realmente acredita, em que é o longo prazo, né? A empresa vai ter melhores resultados no longo prazo. Essa que é a expectativa disso. Bom, o que eu queria comentar com vocês sobre esse meu argumento, sobre essa discussão, sobre a teoria e a prática, é isso mesmo, eu defendo fortemente que as pessoas devem realmente estudar, que é importante. Tem até o gosto pessoal, pelo menos pela realização pessoal, né, do conhecimento em si. É importante para as empresas, eu estou falando assim, tem todas as áreas, isso é válido em todas as áreas, na engenharia, na psicologia, na pedagogia, na economia, né? Na medicina e tudo mais, mas a gente hoje está focando principalmente nesse mundo das organizações, então é válido sim discutir. Então eu queria colocar aí, ver se alguém gostaria de fazer algum comentário, tá? Eu tenho aí alguns alunos na sala, né? Tem a Laís, tem o Cássio, né? Tem alguns colegas também, o Thiago está aí, né? Queria que alguém quiser comentar alguma coisa. Vocês que estão na sala aí, vocês compartilham dessa opinião? Vocês acham... gente, vocês podem dizer o que vocês acham. Nós ainda temos aí uns 10 minutos a gente para bater um papo. O que vocês acham sobre isso? Alguém gostaria de bater um papo? Ô, João. Fala, Cássio. Cara, eu queria até, assim,
entre aspas, discordar um pouco do que você colocou lá no início de que algumas especialidades, de que algumas áreas não precisam da teoria, né? Como você deu o exemplo do futebol, né? Do artista, que nascem com o dom. Mas, cara, hoje já era isso também. Eu acho que até o próprio jogador de futebol, ele precisa da teoria. E não só no sentido fisiológico, de conhecimento do próprio corpo, de melhora da sua condição física, mas também na questão do próprio esporte em si, né? Você pegou o exemplo do Neymar, vamos pegar o exemplo do Neymar. Ele estudar o jogo antes é super importante, ele saber para onde que o zagueiro tem uma área de domínio, qual que é a perna de domínio, qual que é o bote dele melhor, ele saber o goleiro, qual que é o canto que ele pula mais para defender o pênalti. Ao contrário também, o goleiro também estudar os batedores de pênalti. Então, assim, eu acho que existe o dom, né? O dom, ele predomina nesse caso, né? Do cara ali, mas ele colocar a teoria na prática dele, mesmo que a gente ache que não precise, dá um grau de diferenciação e possibilidade de sucesso muito maior para ele. Então, eu acho que a gente chegou num ponto globalizado de acesso ao conhecimento, acesso às informações, tão elevado que você abdicar disso entre aspas, burrice, né? Você jogar fora, você jogar no lixo uma oportunidade de facilitar o seu sucesso. Então, entre aspas, discordando do que você falou, eu acho que até esse campo, essas áreas que o Dom fala mais alto, você incrementar a teoria é um grande facilitador de sucesso. Muito bom. Eu lembro muito da aula, uma situação que aconteceu com a gente em sala de aula, Cássio, que reforça bastante isso. Você lembra quando a gente estava estudando a teoria das filas e que você questionou por que eu não usava, por exemplo, uma regra de 3 para fazer o negócio lá e o grande lance que por trás era que o modelo matemático por trás não era linear, né? É interessante isso, não é? Uma contribuição forte aí no entendimento, às vezes, do problema que estava acontecendo lá naquele caso que a gente estava estudando. Muito legal também, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Nós temos aí alguém... Laís, quer comentar alguma coisa? Você que é empreendedora, o que você acha da teoria? Você consegue aplicar no seu dia a dia ou você... Aqui, gente, a gente pode ter qualquer opinião, tá? A gente não precisa de concordar com as coisas de jeito nenhum. Eu acho que a parte legal aí do ambiente de faculdade é essa oportunidade de discussão, realmente, tá? Não, consigo sim. A gente vê que mesmo no dia a dia, quando a gente passa a fazer as coisas de uma mesma forma, acaba sendo meio automatizado. A gente vê que quando dá uma reciclada ou aparece algum conceito diferente, a gente consegue aplicar isso muito rapidamente. No meu setor mesmo, né, na minha vivência, a gente acredita que não, é só entregar o produto, é isso e pronto, mas não. A teoria faz muita diferença, sim. Ela dá uma inovada até no jeito da gente pensar e agir. E quando a gente pensa que já sabe tudo, vem algo novo e realmente mostra que a gente tem muito a aprender. Então, com certeza, faz toda a diferença. Muito bom. Bom, gente, são 10h55. Eu preciso de ir encerrando por aqui, porque tem gente que vai participar de outras lives. Então, vou parar aqui o compartilhamento da minha tela. Queria agradecer aí vocês todos pela presença, pela discussão. Um abraço aí a todo mundo. Certo? Temos outras apresentações aí que vão rolar agora às 11 horas. Tem Bruno, tem 30 pessoas ao longo do dia. Dá para a gente ocupar esse feriado. Não sei se é em Tuiutaba, Thiago, é feriado também, mas o Odelmo... Não, em Tuiutaba não é feriado. Pois é, Thiago, o Odelmo decretou feriado aqui, você acredita, cara? Fechou. Rapaz, essa semana eu tive uma notícia triste de um pai de um aluno faleceu com coronavírus. É mesmo, cara? Que desagradável, hein? Puxa vida. Então, a gente precisa tomar ações mesmo, o pessoal também em São Paulo, né? Não sei se vocês estão vendo que lá na cidade, ontem, a 25 de março, estava lotado.
Então aí fica difícil, as pessoas não colaborarem. Assim, eu sei que a gente tem que vender, né? Tem a Laís, que é empreendedora, sabe disso, e tem tudo mais, né? Mas a gente precisa de ter as medidas mínimas de controle, né? A gente não poder ter consequências piores. Então era isso, gente. O que eu tinha para falar é isso. Então vou agradecê-los aí pela presença. Obrigado por me ouvirem aí falar um pouquinho de teoria. Essa aí foi a minha. Como eu vejo essa questão, né? Eu vejo dessa forma. Eu valorizo a teoria, eu sempre fui muito teórico, por natureza, mas senti falta do ambiente da prática, fui aprender e percebi que dá para você usar, sim. O pessoal critica muito, né? Esse lado aí essa distância, tá? Essa distância aí. Tudo bem? Então era isso. Um Valeu, abração para João. Grande abraço para você. vocês. Tudo de bom, grande Valeu, abraço, João. gente. Obrigado, Tudo de cara. bom, viu? Tchau para vocês. Um abraço Tchau, bem. obrigado. Obrigada, João. Bom dia. Tchau. Oi, Fernanda. Tudo bem aí? Oi. Vou mandar uma mensagem no grupo agora, porque eu não tenho controle sobre a gravação aqui. Eu acabei de acabar, né? Mas eu não tenho poderes, né? Então tá gravando à toa. Eu vou mandar uma mensagem pro Eita, Max para pedir para gravar. eu não consegui escutar. Meu áudio aqui tá muito Ah, baixo. é? Tudo bem? Tá me ouvindo agora ou não? Peraí, deixa eu Alô? melhorar aqui. Ah, sim. Agora eu tô ouvindo. Pode falar. Então, eu já acabei de acabar, porque a minha era às 10 horas, né? Deu tudo certo lá na sua apresentação também? Deu certinho. Tal. O que eu ia falar é o seguinte: da forma como foi configurado, eu não consigo desligar a gravação aqui, eu não tenho botãozinho, nem iniciar, nem desligar, Foi né? o Marcos seu que começou a gravação. Ah, tá. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Sim. E aí, deu tudo certo? Olha, eu não. Foi bem menos pessoas, né? Apareceram Quantas aqui pessoas? umas 16 pessoas, mais ou menos. Ah, não, mas o meu, acho que teve 16 também. Só que uma coisa, tinha, por exemplo, dois professores Uhum. e pelo menos dois alunos meus, por exemplo. Ah, Então, não. No meu eram a Larissa,
o Bruno, o Mauro, o Alexandre ficou lá um pouquinho. Deixa eu ver quem mais. A Lara, quando ela conseguiu Como só, entrar. como só tô eu com você conversando aí mesmo, né? Não tem mais alguém na sala, não sei se você tá vendo aí. Sim, Não, mas aí acaba que o objetivo fica um pouco comprometido, né? Porque o objetivo era público externo, né? exatamente. Só tô falando para Todos, você. todos os meus também eram meus alunos ali. Então, o objetivo se é a captação, né? Se o objetivo é a captação, E uma pessoa externa que tinha era a minha irmã, lá dos Estados Unidos, pois é. Fique, hein? que entrou para assistir eu mesmo. Legal, legal. Um E IP o, internacional. e o Maicon sentou aqui do lado comigo, ele participou também. Maridão no dia dos namorados e tal, né? Aí ele Não, tá. e outra, a gente falando de gestão de estoque de manutenção, né? Legal. Eu queria Ele ter assistido, trabalha mas com bateu o isso. horário com a minha, né? Ele trabalha com isso aí para ele. Legal. E o resto das coisas, o que você tá achando aí? O Maxwell falou que vai passar desligando agora as Sim. gravações. Então, eu ainda não passei nas outras apresentações, não. Eu terminei e fui tomar um café. Aí a Lara me mandou que não estava conseguindo entrar. Eu falei, não, eu vou entrar lá e ver o João, então, pelo menos, vai. Ela não entrou aqui, não. Entrou? Eu não vi. Ela tá com problema na conexão, o Wi-Fi lá acho que a conexão dela acabou, caiu, Entendi. Do jeito que eu tô aqui, está dando eu conexão não, fraca. tá, eu não consigo nem baixar o número, nem baixar a lista de É participantes. Não consigo. porque quem cria que baixa a lista. Eu também É, tentei aqui. entendi. E semana que vem estamos nós juntos, 2 dias nos TCCs, né? É verdade, verdade mesmo, tem razão. Vamos ver, Show tomara de que fique horror. legal. Ô, Ops, show você de ficou horror. sabendo aí do nosso amigo Edward? Ficamos Fiquei. órfãos lá, né? Sim. Ficamos órfãos lá na pós. Eu perguntei para a Evelyn lá, ela falou que é uma reestruturação nacional do novo grupo, né? Mas vai ter um coordenador, segundo ela. Não, tem que ter, porque os nossos alunos, você conheceu aquela turma lá, né? Principalmente aquela turma gigante que você deu aula e que peguei aula deles semana passada, né? Sim, Eles questionam bastante, isso. né? Eles sempre querem saber coisas e aí eles querem alguma pessoa com autoridade para poder comentar. Então, espero que tenha alguém para que eles possam reportar, porque nós, como professores, né, a gente não tem como responder algumas coisas. Tem. E eles demandam bastante, né? Certo. Muito Se a bom. gente não tem, não tem as respostas, é complicado. É verdade. Durante a semana, daqueles trabalhos nossos lá, eu já sei que 3 são manutenção. Ótimo. Tá, eu só recebi o nome, você já sabe porque alguém te falou, né? Os alunos falaram. Ah, bom, porque eu não recebi nenhum tipo de informação sobre o que é o que. Não, só os alunos falaram Ah, mesmo. não, então tá. É bom saber, É, manutenção é bom. Normalmente eles acabam falando de manutenção. manutenção, aquele esquema geral, né? É, Manutenção preditiva e assim por diante. Vamos é. ver. Aí Bom, vamos, nesse formato, vamos ver como que os alunos vão ser. Mas eu acho que, pelo menos para a gente aqui, já não tem dificuldade nenhuma no Teams, né? É uma ou não, outra coisa. eu acho ele um aplicativo assim interessante, mas ele tem uma série por exemplo, eu ia fazer uma coisa aqui, eu queria ter feito a minha apresentação aparecendo também, sabe? Porque Sim. a minha discussão, você viu como é que era o meu tema? Era teoria e prática, né? Eu Uhum. estava querendo, a minha intenção ao propor esse tema era tentar trazer alunos para a faculdade. Que não era para ensinar nada para ninguém, era mostrar o seguinte: olha, vale a pena você estudar, porque você usa no seu dia a dia, certo? Então eu pensei nisso, eu não estava querendo ensinar nada, eu deixei ensinar alguma coisa para aquela segunda proposta, que é para o mês de julho, que é uma aula experimental, né?
Aí o aluno vai ver como que é uma aula, é diferente. Sim. Aqui não, aqui a ideia era uma ação voltada para a captação. Então eu falei, bom, vou tentar falar alguma coisa que justifique o cara, pô, eu acho que vale a pena estudar, né? Então vou passar por lá para ver como é que é. Né? Uhum. Então eu achei que nesse caso, como era mais um bate-papo sobre o meu modo de pensar, da relação entre a teoria e a prática, né? Nós que já trabalhamos, sabemos bastante, nós já trabalhamos em empresas, a gente sabe que é importante. A gente Sim. tem os pés nos dois ambientes, no ambiente acadêmico e o pé no ambiente industrial. Então a gente sabe que a gente usa de fato aquilo que a Totalmente. gente tem lá. Então quis mostrar isso para incentivar o pessoal a se mexer, tem mais chance de sucesso se você vier estudar. Aí eu tentei usar um aplicativo aqui que eu consegui, da câmera, que junta, ele cria uma câmera virtual, não sei se você já viu isso, cria uma câmera virtual, aí você consegue pegar a imagem da câmera e juntar com a imagem, por exemplo, da tela. Sim. Mas deu um rolo danado aqui, porque o Teams, ele tem esses quadradinhos aí embaixo, tá vendo que eu tô Sim. aparecendo aí? Eu não sei se estou aparecendo onde que eu tô aparecendo, eu tô aparecendo aí pra você, não tô? Sim. Então, eu tô me vendo num quadradinho pequenininho aqui embaixo, e isso aí começou a misturar com a minha coisa, nossa, do meu rolo, credo. Aí Qual não o funcionou. aplicativo que você tentou usar? Um da Logitech, Nossa. que eu baixei lá no site deles lá. Então, eu usei, O que você usou? Negócio de jogo, você não usou negócio de usei jogo? o de jogo. Uhum. Depois, para o futuro, Ah. igual para essa aula experimental, pode ser uma boa. Ele Então, não qual que é esse que você usou de jogo aí? ele chama Streamlabs OBS. Entendi. Ah, É que o pessoal usa para fazer streaming de jogo, igual eu coloquei na tela de fundo lá Pitágoras em ação, aí coloquei os linkzinhos embaixo. legal. Eu vou procurar isso aí. Me parece que funciona melhor do que a minha ideia aqui. Eu vou escrever Stream. o nomezinho para você aí no WhatsApp e te mando. Ah, não, então tá bom, então. Ele, à primeira vista, a gente olha e fala, Jesus, que troço difícil. Mas para a nossa funcionalidade, que é basicamente transmitir a nossa cara em um arquivo, não é difícil, não. Entendi. Porque eu vi lá que ele tem 1 milhão de funcionalidades, mas aí eu botei lá no YouTube, transmissão básica no Streamlabs. Pois Não é. é tão difícil para o que a gente precisa, não. Eu vou tentar, porque pode ser que seja uma boa ideia para mim. É, Eu tô é esperando o porque Max eu vir aqui desligar esse negócio aqui, mas é difícil, hein? faz- Tá gravando, tá gastando faz- fita. Nossa, nem fala, eu lembro Lembra disso, daquela. Fernanda? Ou Jesus, você é muito nova ainda? eu peguei fita demais. Inclusive ligava na rádio e falava que queria a música para gravar. Acabou. Então você não é tão novinha, não. Toda. Essa é velha, viu? Gente, ainda tinha aquela filmadora que tinha a câmera pequenininha que a gente botava no adaptador para ver no videocassete de 4 cabeças. Eu tenho um desse aí, que eu tenho, por exemplo, a minha primeira filha ainda não tinha nada digital ainda, né? Então as coisas dela que eu entrei num consórcio na empresa, olha essa história besta, né? Trabalhava numa empresa, aí o grupo do setor falou assim, gente, vamos fazer um consórcio de câmera, olha só. Então a gente fazia assim, a menina trazia do Paraguai, aí a gente Sim, pagava por mês e cada sorteava quem que ia ficar com a câmera aquele mês. super Aí eu usei ela de para filmar minha filha. consórcio demais, gente do céu. Ah, meu Deus, faz tempo, viu? Poxa vida. Nossa, a gente só tem história nesses tempos, tem que lembrar de tudo. Mas é bom, é bom, é bom. Ah, eu gosto de lembrar. É Aí bom, eu a gente se diverte. e principalmente quando eu vejo Esse que negócio da alguém me, música aí que você falou, minha esposa conta que ela fazia isso. né, Ela ele ficava tava esperando a música, só que ela de não ligava, ficha. não. Ela não ligava porque ela era tímida, entendeu? Então ela ficava esperando anunciar, mas ficava um tempão, ela cutuca com o dedo no botão do gravador, na hora que chegava, A tá. gente ligava, era muito telefone de ficha, aquele telefone vermelho. Pô, você sabe que eu achei uma ficha aqui outro dia, de telefone? Nossa, Eu falei, nossa. gente, história. Ô, Maxwell, tudo bem? Como é que vai, cara? Vamos ver se ele fala com a gente aí. É, nós estamos aqui batendo papo sobre história de ficha de telefone. Tô esperando você aí, Max, pra você terminar a gravação pra nós, cara.